Bom, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13. Nós vamos ler do 16 até o 18. Hebreus, capítulo 13, do 16 até o 18. Minha versão vai ser um pouquinho diferente da dos irmãos, mas o texto é o mesmo. Hebreus capítulo 13, 16 a 18. Eu não sei, eu não falo Libras. Obrigado, escreve, é melhor. Hebreus 13, 16 a 18. A palavra do Senhor nos diz assim: não se esqueçam de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, porque é de tais sacrifícios que Deus se agrada. Obedeçam aos seus pastores e sujeitem-se a eles, porque eles cuidam das suas almas como quem há de dar conta, para que o façam com alegria e não queixando-se, porque isso para vocês é proveitoso. Orem por nós, pois confiamos que temos uma boa consciência, desejando conduzir a todos ao bem. Então, orem por nós, pois confiamos em que temos boa consciência de que desejamos conduzir a todos ao bem. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, que a Tua palavra encontre um lugar verdadeiro no nosso coração, nos dê consolo, conforto e ânimo. Que o Senhor esteja sempre à nossa frente a nos conduzir. Abençoa-nos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por que essa palavra nessa noite? Obrigado, irmão. Como é que é obrigado mesmo? Ah, sim. Okay. Então, agora os irmãos vão ficar curiosos para saber o que é esse bilhete, né? Eu vou ter que falar, irmão. A notícia não é boa, então o nosso vizinho aqui, o senhor Cláudio, ele faleceu hoje de manhã. Então o velório será amanhã na Ozan a partir das 9 horas. Os irmãos que conhecem a família, que têm contato aqui, seria muito bom se pudessem dar uma passada por lá. Seria muito bom se os irmãos pudessem ter um momento lá de conforto e consolo com a família. Eu tentarei ir pela manhã, até lá, orar pela família, oferecer um conforto nesse momento tão difícil. Então peço que os irmãos estejam orando pela família aqui do seu Cláudio, que está de luto. Então vamos continuar aqui. Irmãos, essa palavra me veio ao coração ainda hoje à tarde, enquanto perguntava a Deus o que falaria a igreja. E me pareceu por bem trazer aos irmãos essas orientações que o autor da carta de Hebreus traz a essa igreja e trazê-la ao nosso coração, porque penso que são alguns conselhos que precisamos colocar em prática nesses dias, no momento em que nós estamos vivendo. De vez em quando, no momento de caos, que não é ainda o que nós estamos vivendo, mas, por exemplo,
Nós passamos um momento de caos há pouco tempo atrás, quando houve a greve dos caminhoneiros. Irmão, foi um cada um por si. E era assim, as pessoas desesperadas, como se o mundo fosse acabar. E ainda que a gasolina realmente tivesse acabado no mundo, a humanidade sobreviveria. Mas houve um sentimento de individualismo e pessoas que se sentiam vitoriosas porque conseguiram encher o tanque de gasolina. E eu nem vou falar de alguns desavisados que colocaram gasolina num posto que eu não vou dizer qual é, que a gasolina era adulterada. E o cara feliz porque encheu o seu tanque de solvente. E teve gente que não conseguiu nem chegar em casa depois que o carro ficou no meio do caminho. Mas feliz. Donos de postos de gasolina que aproveitaram o momento trágico para colocar a gasolina a exorbitantes R$ 4,50. E nunca mais baixou depois disso, irmão. A gasolina custava 3 e pouco antes da greve. Os irmãos não lembram, mas era 3 e pouquinho. Subiu para 4,50 e lá ficou. Pessoas que cobraram até mais caro do que isso. Pessoas que se aproveitam dos momentos difíceis para conseguir lucro pessoal. Pessoas que aproveitam momentos difíceis para se destacar. A gente tem visto, por exemplo, eu tenho acompanhado a situação da nossa vizinha São Vicente, aquela ponte lá que que não vai para frente de jeito nenhum. Mas o que aparece de político para se promover nessa hora, para prometer a solução, tudo isso pensando na próxima eleição. Pessoas que aparecem como líderes no momento de crise, não porque estão interessadas no bem do próximo, mas porque estão querendo o seu crescimento pessoal, o seu lucro pessoal. Pessoas que não estão nem aí para as pessoas, mas elas aparecem nesse momento querendo crescer. Pessoas que não têm a mínima consciência, aqueles corações de pedra, que não estão preocupados com o sofrimento do próximo. Pessoas que estão preocupadas se vão ganhar alguma coisa nessa história. Irmãos, acreditem, aparecerão vários. Vários. Mas aí eu trago aos irmãos a palavra, primeiramente, façam o bem e não se esqueçam de ajudarmos uns aos outros. Se tem um momento que a gente vai precisar fazer o bem e ajudar uns aos outros, é agora. Irmãos, nós temos ainda a possibilidade de circular, andar tranquilamente, mas a gente sabe que nós temos anciãos aqui na igreja que terão dificuldades. Irmão, sabe o grupo de risco, que é o pessoal com mais de 60? Nós temos aqui na nossa igreja o presidente e o dono do grupo de risco, que é o irmão Paiva, 103. Ele é que manda no grupo de risco. Assim. Irmão Paiva, por exemplo, precisa de um cuidado todo especial, irmãos, nesse momento. Todo especial. Irmão Paiva é nosso mascote, é nosso querido, a gente não quer perdê-lo de jeito nenhum. Ainda mais que ele elogia minhas mensagens, irmão. Tem gente que nem ouve meu sermão, que dorme, ele fica atento e ele fala bem depois. Quarta-feira eu fui buscá-lo para ir no culto. Aí ele, ô pastor, com aquela vozinha dele, ô pastor, o senhor falou domingo, fiquei tão feliz. Isso aí, irmão, isso aí.
Então a gente não pode perder, mas precisa de cuidado, irmão. Além dele, nós temos outras pessoas que vão precisar da nossa atenção, que vão precisar que você vá ao mercado comprar coisinhas para ele. Eu sei que vai ter gente assim, está na hora de estocar comida. Você vai lá no atacadão e vai lotar o seu carro, não tem lugar de você colocar em casa, você vai encher. Deus está vendo se você encher a sua despensa e esquecer dos irmãos que não podem ir no mercado. Deus está vendo. Vai dar caruncho naquelas farinhas, tudo que você comprar, irmão. É sério, irmão. Praga de pastor pega. A minha não, mas tem de uns que pega mesmo. Irmão, pensa nos que vão precisar da sua ajuda e do seu socorro. Esse é o momento em que você precisa, que a gente vai precisar usar o WhatsApp, as nossas redes sociais para o bem. Esse é o momento que você vai estar precisando sempre perguntar: tá tudo bem? Como é que você está? Precisando de alguma coisa? Esse é o momento que a gente vai ter que se comunicar. Mesmo que a gente não vá presencialmente, a gente vai precisar se comunicar com todos da igreja. A gente vai precisar se ajudar, fazer o bem. Irmão, olha o que o texto diz: é desses sacrifícios que Deus se agrada. Eu sei, irmão, que é importante a gente contribuir, dar o dízimo aqui na igreja. É importante, irmão. Uma coisa não substitui a outra. Mas se tem uma coisa que alegra a Deus e que Deus vai olhar para você e vai olhar para você com um sorriso, é se você ajudar os necessitados. E Deus vai olhar para você carrancudo se você se esquecer dos irmãos que precisam. Esse é o momento da gente parar e pensar: quem é que eu vou ajudar? Porque essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. E é isso que Deus está pedindo assim: olha, eu vou abençoar muito vocês se vocês não se esquecerem daqueles que precisam de vocês. Por isso, coloca no teu coração isso, irmão. Irmão, a segunda recomendação que o autor de Hebreus dá é: fala, obedeçam aos pastores de vocês, sujeitem-se a eles, porque eles cuidam da vida de vocês como quem vai prestar conta. Façam isso para que o trabalho deles não seja pesado. Ô irmão, às vezes a gente dá uma recomendação simples. Simples. Você chega para o irmão e fala assim: irmão, fique em casa. Não, pastor, não vou ficar em casa não. Quem me dera eu tivesse um pastor que olhasse para mim e falasse: ô pastor, fique em casa domingo. Assiste o culto de pantufa. Bênção, hein? Ia ser legal. Mas tem irmão, não é o caso de ninguém que está aqui, irmão, graças a Deus. Mas teve um irmão que: não, pastor, isso é falta de fé. Falta de fé não obedecer o pastor, isso é falta de fé. E os irmãos sabem que eu não sou um aproveitador, que eu não estou aqui para tirar lucro de ninguém. Os irmãos sabem do meu coração e da minha vida, da preocupação, irmãos. Os irmãos não sabem como eu estava na quinta e na sexta-feira preocupado com toda essa situação. Sexta-feira, 7h, um irmão abençoado. Deixa eu ver se eu acho onde ele está. Um irmão abençoado, 7h na sexta-feira, que o Senhor o abençoe, me mandando mensagem: pastor, a gente tem que se preocupar. Graças a Deus a preocupação era válida, mas eu já estava acordado fazia meia hora. Aí por isso que eu não roguei praga sobre a vida dele. Porque mandar mensagem para o pastor no dia da folga não abençoa muito os irmãos, né? 10h30 eu estava publicando o vídeo com orientações para a igreja.
Aliás, na sexta-feira também passei 3 horas aqui na prefeitura, porque a gente recebeu uma notificação aí de uns problemas que a igreja tem, que a gente tenta resolver há muito tempo, não consegue. A gente está orando para ver se a prefeitura larga do nosso pé, mas não tem jeito. A gente precisa orar mais. Estava lá, porque vencia o prazo para a gente entregar alguns documentos na prefeitura. Então, gasta lá 3 horas. Preocupação para que a igreja continue funcionando bem, para que os irmãos não tenham que se preocupar com esse tipo de coisa. Preocupação para que a gente não tenha entre nós enfermos com essa doença. Preocupação para que tudo esteja em paz. A gente que pastoreia de verdade carrega muitas preocupações. Irmão, as orientações que, como pastor, eu passo aos irmãos são à luz da Bíblia. E esses são os assuntos que nós, pastores, devemos tratar. Do relacionamento dos irmãos com Deus. Da preocupação que os irmãos estejam bem, em paz com Deus. Os irmãos dessa igreja sabem, não somente eu, mas quantas pessoas aqui trabalham para que famílias estejam bem, para que casais se reconciliem, para que pais cuidem bem dos seus filhos, para que filhos respeitem aos seus pais. Os irmãos sabem do nosso trabalho dia após dia, dos líderes dessa igreja, para que nós possamos formar cidadãos respeitáveis, pessoas que abençoem a cidade. Não é por nada mais do que isso que nós ensinamos música na igreja, damos cursos, fazemos coisas. É para que as pessoas possam crescer, para que elas sejam abençoadas, física e espiritualmente. Esse é o nosso cuidado, irmãos, aqui na igreja. E enquanto for esse o nosso cuidado, os irmãos precisam ouvir a palavra que vem da direção da igreja. E graças a Deus os irmãos têm ouvido. A rebeldia não traz problema só para o irmão, traz problema para toda a igreja. Por isso a gente pede, não sejam rebeldes. Porque, irmão, o texto não diz necessariamente que eu vou dar conta dos irmãos. Eu vou dar conta do meu ministério pastoral. E vou dar conta se eu preguei a palavra. Só que eu prego a palavra como quem vai prestar contas. E enquanto os irmãos perceberem isso, estejamos unidos, juntos. Enquanto a palavra que sai desse púlpito for baseada na palavra de Deus, nós pedimos, estejamos sujeitos. Um exército, quando um comandante dá a palavra precisa ser obedecida. Porque imagine se um pelotão está indo numa direção e o comandante daquele pelotão diz assim: olha, nós vamos à frente. Um grupo de 2 ou 3 assim fala: não, eu acho melhor a gente voltar. Numa situação de batalha, serão todos derrotados. Ou o exército está inteiro unido, ou vai todo mundo perder. Não tem esse negócio de se dividir para conquistar. É estarmos todos unidos para conquistarmos todos juntos. Por isso, irmão, nesse tempo de dificuldades, nesse tempo difícil, vamos estar todos unidos, ouvindo a palavra e obedecendo. Porque nós cremos, e eu sei que a palavra não tem sido pesada aos irmãos. As orientações as doutrinas dessa igreja não são doutrinas pesadas. Muito pelo contrário, são doutrinas para o bem. E aquilo que a gente fala que é errado, é porque é errado mesmo, irmão. A gente não fica inventando história.
A pregação nessa igreja tem sido objetiva, clara. Aquilo que é certo, aquilo que é errado, e a gente não tem colocado um jugo e um fardo sobre os irmãos. Então creiam no que estou dizendo. Terceiro conselho que esse texto nos dá é o autor da carta pedindo: orem por nós. Porque nós temos a boa consciência de que estamos conduzindo vocês a todo o bem. Irmão, não se faz uma igreja sem oração. Eu tenho repetido isso aqui várias vezes. Pessoas que às vezes chegam na igreja, participam de um culto e vão para casa e dizem assim: o culto não foi legal, louvor não foi bom, a mensagem não foi boa. Aí o que a pessoa faz? Vai para outra igreja. Chega lá na outra igreja, aqui também não foi bom. Vai para outra igreja. Até que ela acha uma que seja de acordo com sua vontade, seu propósito. Aí ela fica lá. Essa pessoa talvez nunca tenha orado pelo pastor da igreja, talvez nunca tenha orado pelo ministério de louvor, nunca tenha levantado uma oração pelos diáconos, pela liderança, apenas palavra de murmúrio. Talvez a crítica dela até seja verdadeira, que de fato o pastor não tenha pregado bem. E eu digo que não é todo domingo que eu prego bem, não é. Talvez ela até esteja certa em dizer que o grupo de louvor não cantou bem, porque não é todo domingo que canta bem. Só que se vocês não sustentarem a igreja em oração, não existe pastor herói. Não existe pastor Superman. Pastor é mantido a oração. A minha e a de vocês. Os ministérios da igreja são mantidos na base da oração. A de cada ministério e a da igreja. É por isso que ele fala assim: gente, ora por nós. A gente tem um bom coração, mas o diabo, nosso adversário, anda ao nosso redor, buscando a quem possa tragar. E você acha que o diabo quer derrubar quem? Você acha que o diabo está interessado em derrubar quem? Aquele irmão que não vem na igreja há 6 meses? Esse aí não precisa derrubar, irmão. Tem uma historinha, deixa eu contar a historinha rapidinho, irmão. Tinha uma pessoa em cima do muro. Aí de um lado tinha um anjo, do outro lado tinha um capetinha. O anjo ficava assim: vem, desce, pula. E o menino em cima do muro, o rapaz em cima do muro, falava: não, vou não. Vem, desce daí, pula pra cá. Não vou não. Aí uma hora ele olhou e falou assim, olhou pro capetinha do outro lado, e falou: você não vai falar para eu descer? Aí o capeta falou: não, vou não. Ah, mas por que você não vai pedir para eu descer? Não, o muro é meu, você pode ficar aí. Quem está em cima do muro não tem problema. O problema é quem pulou o muro para o lado certo. E essa luta não é nossa, sozinha. É da igreja. Porque se o pastor cai, o estrago é grande. Se algum líder de algum ministério faz besteira, o estrago é grande. Tem irmão que sai da igreja e a gente nem percebe. Isso é fato. Aí teve um dia, eu ainda dou risada até hoje desse dia. Teve uma quinta-feira que eu e a Camila nos esquecemos do culto.
Mancada, né? O pastor esqueceu do culto, né? Não aparecia aqui. Aí ainda fala assim, será que alguém deu falta? Será que alguém percebeu que eu não fui? Aí a gente chegou em casa, e para ajudar era um feriado, aí a gente esqueceu da vida, saiu de casa sem celular, foi andar, e nem lembrava que era quinta-feira. Quando chega em casa já tinha uns irmãos na minha porta já. Aí, aconteceu alguma coisa? Aí o casal que estava lá, a gente que pergunta, aconteceu alguma coisa? Eu falei, mas por que vocês estão aqui? Pastor, hoje é quinta-feira. Eu falei, ai rapaz, hoje é quinta-feira. Aí, perdoa, irmão. Acontece, irmão. Mas quando o pastor falta no culto, já tem os irmãos, acabou o culto, já tem os irmãos lá na porta de casa. Mas foi só um esquecimento, irmão. Nunca mais aconteceu, graças a Deus. Foi só esse dia em toda a minha vida. Isso nunca aconteceu. Porque é óbvio, irmão. Se eu caio, toda a igreja percebe. Se eu não prego bem, toda a igreja percebe. E não é só cair de pecado, irmão. É eu não estar bem. É eu estar preocupado com coisas que eu não deveria estar. Toda a igreja percebe. E aí você tem duas opções. Você passa a criticar o ministério da igreja, ou você ora mais pelo ministério da igreja. E aí o autor de Hebreus está dizendo assim, ora por nós. Porque eu tenho boa consciência de que eu quero o bem de vocês. Levante-se para orar pela liderança da sua igreja. Está dando uma microfonia bem estranha aqui agora. Está um eco bem estranho. Ore pela sua igreja. Ore pela liderança da sua igreja, pelos professores da escola dominical, pelos diáconos, pelos pastores aqui da igreja. Ore, irmão. Porque se está difícil para você, está difícil para a gente também. Se está batendo crise aí para você, está batendo aqui para nós também. Conversei com 2 pastores esses dias. Os 2 estão proibidos de ir para a igreja por causa do coronavírus. Não é o meu caso. Ai, graças a Deus, né? Ainda. Mas eu chego lá. Como é que eles fazem? Então, se está difícil para você, para o pastor que zela pela sua igreja, está difícil também, irmão. Está muito difícil. As crises que se abatem sobre nós também. Portanto, irmãos, terminando, já caminhando para o final, esse é o momento de estarmos juntos. Esse é o momento de olharmos o necessitado. Esse é o momento de você procurar quem está precisando da sua ajuda. É agora, irmão. Fazer o bem a quem precisa. Esse é o momento de você estar atento, mais do que nunca, à doutrina da igreja, à mensagem, à palavra de Deus. Esse é o momento de estarmos firmes, sustentando a liderança da igreja. Não apenas dessa igreja, mas das igrejas de maneira geral. De orarmos pelos nossos pastores, pela liderança da igreja. É o momento de estarmos juntos, irmãos. É uma crise, mas é uma crise passageira, pequena ainda, pequena. Ainda não é a tribulação final. Ainda não é o apocalipse se cumprindo, ainda não é. Fique tranquilo, irmão. Fique sossegado quanto a isso, é apenas uma crise. Já houve crises num passado recente piores. Pergunte aos mais velhos como é que foi o final da Segunda Guerra Mundial, em que as pessoas comemoravam o Natal com uma latinha de sardinha, porque era Natal. Pergunte como é que foi, estude a história, veja como é que foi, por exemplo, a peste negra, a gripe espanhola. Vai dar uma olhada como é que foi. Então não é o fim ainda não, irmão.
E você nem está passando o que há de pior na humanidade. Fique tranquilo. Fique sossegado. Mas nós, como igreja, passaremos e passaremos bem. Passaremos crescendo. Passaremos manifestando a glória de Deus. Estejamos unidos, ajudando uns aos outros, porque o Senhor assim nos abençoará. Amém? Amém, irmão? Amém.